Oi, gente, boa noite. Então, eu tô aqui para a parte 4 do nosso exercício, onde envolve uma titulação de um ácido fraco com uma base forte. E aqui ele pede para que a gente calcule o pH com 75 ml de base adicionados. Gente, aqui é a parte mais fácil do nosso exercício. Essa é a primeira parte, mas eu acho essa mais fácil. Como anteriormente, na parte 3, a gente teria adicionado 50... Opa, foca! A gente teria adicionado 50 ml de base e a reação chegou no ponto de equivalência, aqui a gente adicionou mais 25 ml em relação aos 50 ml de base, né? Então, a gente adicionou um volume maior do que o volume quando tinha chegado no ponto de equivalência. Então, aqui, a nossa reação passou do ponto de equivalência. Logo, como que a gente calcula o ponto, o nosso pH? A gente calcula o nosso pH como se a gente tivesse um excesso de base. Lembra que eu falei para vocês? No ponto de equivalência, as concentrações de ácido e base, elas ficam iguais. Elas ficam iguais no ponto de equivalência, os números de mols ficam iguais. E quando a gente passa do ponto de equivalência, a gente vai ter uma predominância da nossa base, ou seja, a base ela vai estar em maior quantidade. Ou seja, aqui a nossa base vai consumir todo o nosso ácido e ela ainda vai sobrar. Ou seja, para a gente calcular o nosso pH, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o quanto dessa base que vai estar em excesso. Então, como a gente faz isso? Primeira coisa é a gente calcular o número de mols de ácido e de base que estão envolvidas na nossa reação. Então, o número de mols, a gente sabe que se calcula multiplicando a nossa concentração em mol por litro pelo nosso volume. Então, o número de mols de ácido, que é o nosso ácido acético, né? Ali o nosso CH3COH, a gente sabe que a concentração dele tá a 0,1 molar. Então, 0,1, que é mol por litro, a nossa concentração. E a gente sabe que de ácido a gente tem um volume de 50 ml. Isso tá tudo no nosso enunciado, né? Então, transformando para litros, 0,05 litros. Então, o número de mols de ácido que a gente tem na nossa solução é 0,005 mols. Agora, a gente vai calcular o volume de base que a gente tem na nossa solução. Número de mols de NaOH, né, a nossa base que foi adicionada, é igual a 0,1 mol por litro, onde o exercício deu pra gente a concentração que tá a nossa solução de base. E o nosso volume de base adicionados, que foram 75 ml. Transformando para litros, 0,075. Logo, a gente vai ter 0,0075 mols de base na nossa solução, né? Lembrando que a gente representa a base como OH- e ácido como H+. Como passou do ponto de equivalência e a nossa base consumiu todo o nosso ácido, é só a gente subtrair isso tudo. Então, 0,0075 menos 0,005, isso vai ficar igual a 0,0025 mols de base que restaram na nossa solução. Então, é isso que vai determinar o pH. Após a reação acontecer, a nossa base consumiu todo o nosso ácido e ainda restou ali na nossa solução. Então, é essa concentração de base que vai determinar o nosso pH. Porém, mol não é concentração, né? Mol, ele não é concentração. Então, a gente vai ter que calcular a nossa concentração de base. Como se calcula a concentração de alguma coisa? Concentração em mol por litro é igual a número de mols dividido pelo volume total da nossa solução. Logo, a concentração da nossa base vai ser igual a 0,0025 mols de base, que foi o que a gente acabou de calcular, dividido pelo nosso volume total de solução. O volume total que a gente tem na solução é os 75 ml de base que foram adicionados nessa solução, juntamente com os 50 ml de ácido que já continha ali. Então, 75 mais 50 dá 125 ml. Transformando para litros, 0,125. Logo, essa nossa concentração, ela vai ser igual a 0,02 mols por litro.
que eu coloquei assim, né, mol por litro, mas é isso, 0,02 mol por litro. Como eu falei pra vocês, a nossa solução, ela tá totalmente básica, né? A gente adicionou um volume de base maior do que o ponto de equivalência e sobrou íons OH- ali na nossa solução, ou seja, a nossa solução, ela está básica. Então, através dessa concentração aqui, ó, a gente calcula o pOH. Sabendo que ela tá básica, a gente não pode calcular diretamente o pH. Então, pOH é igual a menos log da concentração de íons OH-, né? De íons da nossa base. Então, o nosso pOH vai ser igual a menos log dessa concentração de base que a gente acabou de calcular, 0,02. E o nosso pOH, fazendo essa conta, vai ser igual a 1,7. Porém, o nosso exercício, ele nos pede o nosso pH. Como a gente sabe, o pH juntamente com o pOH, eles somam 14. Então, né? pH mais pOH é igual a 14, como a gente já viu, né? E a gente acabou de descobrir o pOH. Como o exercício pede o pH, é só a gente substituir 1,7 e isolar o nosso pH. 14 menos 1,7 é igual ao nosso pH. Então, o nosso pH deu 12,3. Bem mais fácil do que os outros exercícios. E, gente, isso se comprova, né? Como eu falo pra vocês, como aqui a gente passou do nosso ponto de equivalência e a gente teve um excesso de base, a nossa solução, tecnicamente, é para estar básica. E é isso que a gente vê aqui, ó. Nosso pH deu 12,3. Espero que vocês tenham entendido.